Bom dia, turma. Estamos aqui para fazer a correção, a revisão de textos dos nossos assuntos, né? Que vão cair na avaliação da próxima semana. Eu gostaria que vocês pegassem o módulo revisional, capítulo 1, tá? Na página 51. Então, quais são, né, os assuntos? Vocês já viram todos esses assuntos e vão fazer aí uma revisão completa. No capítulo 1, não é, falamos sobre o acordo ortográfico, linguagem, variedades linguísticas, normas gramaticais. E no capítulo 2, falamos sobre as classes de palavras, né? Quais são essas classes de palavras? Então, vamos rever aqui. As classes de palavras, nós temos a preposição, substantivo, artigo, adjetivo, numeral, advérbio, verbo, conjunção, pronome e interjeição, certo? Então, essas 10 classes gramaticais vocês viram, né, ao longo da unidade, viram também anteriormente em outras séries. E o que é a preposição, né? Nós vamos dar aqui uma breve, novamente falando sobre essa preposição, que é a palavra que liga duas palavras entre si. Café com leite. Então, o com está ligando duas palavras entre si. Substantivo é a classe de gramática a classe de palavra de gramática que nomeia os seres em geral, né? Tudo que está ao nosso redor, que damos nome, é chamado de substantivo. O artigo, ele determina ou indetermina o substantivo. Já o adjetivo, ele dá características, né, as qualidades. Numeral, dá ideia de quantidade, ordem, multiplicação, fração. O advérbio indica a circunstância, de lugar, né, de afirmação, intensidade. O verbo, ele indica ação, estado ou fenômeno da natureza. A conjunção é a palavra que liga duas orações entre si, é a diferença dela com a preposição. E os pronomes, né? Ele acompanha o substantivo, né? E pode também substituir esse substantivo. O menino caiu, ele caiu. E nós temos também as interjeições, que dão ideia, né? Exprimem sentimentos de angústia, de emoção, de surpresa. Então, na página 51, nós vamos fazer a correção dessa atividade que eu pedi que vocês fizessem. Nós vamos agora fazer a correção. Assim que fizermos a correção, eu gostaria que vocês tirassem foto e mandassem, certo? Ou então postassem no meu privado ou mandassem pelo meu e-mail, para eu ver realmente que vocês fizeram a correção. Então, aí mostra um editorial que diz assim: moda esquálida. Tem sido recorrente o debate acerca dos corpos magros de modelos em desfiles de moda. O tema parece obedecer ao padrão cíclico dessa indústria, alternando temporadas de maior e menor visibilidade. A gravidade dos danos físicos e psicológicos provocados pela imposição de um figurino descarnado a mulheres tão jovens, no entanto, recomenda que se supere esse ritmo oscilante de atenção. Na Espanha, há alguns anos, chegou-se ao extremo de proibir que desfilassem mulheres com índice de massa corpórea inferior ao considerado saudável. 3 coleções atrás, no auge do pânico anti-anorexia, as pessoas pesavam as modelos, explicou a top model Aline Weber, 21 anos, nesta semana. Agora, a poeira baixou. A impressão de muitos estilistas e do público especializado é que na atual temporada a tendência a exibir corpos magros radicalizou-se. É impossível localizar a origem exata do fenômeno. Criadores brasileiros reunidos na São Paulo Fashion Week, que termina hoje, dizem seguir parâmetros consagrados pelo mercado internacional. Suas modelos já trariam o perfil esquálido, né, de temporadas em outros continentes, eles alegam. O empresário Paulo Borges, diretor do evento paulistano, afirma ter enviado cartas aos organizadores das principais semanas de moda do mundo, alertando para a magreza das manequins na atual temporada, segundo ele, para mudar
esse padrão estético que se espalha pelo mundo. Seria necessário ir ao topo da pirâmide da moda. Continuando aí. Certamente, mas isso não exime estilistas e empresários brasileiros de sua responsabilidade na propagação de uma imagem que, embalado em glamour, seduz adolescentes e gera transtornos psicológicos e físicos. Se a tendência de emagrecimento continuar, é a própria indústria de moda que se verá cada vez mais questionada. Então, aqui foi um editorial, né, escrito na Folha de São Paulo, a data de 22 de janeiro de 2010. Aí agora nós vamos fazer a correção. O centésimo aí, 15, né, o 115, centésimo 15º, aí a questão diz: o editorial tem como tema central, aí vocês marcaram o que aí? No caso aí a resposta correta vai ser a letra C, a perpetuação do protótipo ideal de manequim almejado. Então façam aí a correção, por favor. 116. O primeiro enunciado do editorial é introduzido por uma expressão. Que expressão é essa? Ela remete a até que enfim, assinala uma constatação, avalia padrões de beleza, se dirige a um público restrito ou se opõe a um fato da moda. Então a resposta correta vai ser aí a letra B. Ela faz aí, né, no momento que ela diz tem sido recorrente o debate, então ela faz aí uma constatação. 117. É correto afirmar que no trecho o tema parece obedecer ao padrão cíclico dessa indústria. A palavra em destaque especifica, refere-se, remete, substitui ou nomeia. Então o correto aí será remete ao assunto do debate. Prosseguindo. No trecho, para mudar esse padrão estético que se espalha pelo mundo, a expressão destacada se refere a... Nós temos aí 3 alternativas corretas. Então, marquem aí a letra A, que é a fisionomia frágil e a visível magreza das modelos. Letra B, ao aspecto descarnado dos corpos das manequins. E letra C, ao perfil esquálido exigido em outros continentes. 119. De acordo com o texto, é correto afirmar que... Resposta correta, a letra D. A Espanha deu exemplo ao tentar reduzir o problema da magreza excessiva em desfiles. Então, faça aí a correção. 120. São problemas abordados nesse editorial. O número 1 diz: o culto à exibição dos corpos magros e esquálidos por parte de muitos estilistas e do público especializado em moda, correto. A origem do fenômeno de base internacional na união dos estilistas para ditar os parâmetros de beleza, essa não é? A manutenção do mercado, no mercado da moda, da valorização da silhueta magra como padrão de beleza das manequins, correto. E a propagação de um estilo glamouroso que oculta graves danos à saúde das modelos nas passarelas. Então, a resposta correta será a letra E, 1, 3 e 4. O trecho agora, a poeira baixou, refere-se a quê? A letra A, B, C, D ou E. Então, a resposta correta vai ser ao fato de ter perdido forças o debate sobre os danos causados à saúde das modelos em decorrência de padrões estéticos. Continuando aí, meus amores, na página 53. São termos que, de acordo com o texto, remetem à circunstância de tempo. Então, a correta está há alguns anos, na atual temporada, nesta semana e 3 coleções atrás. Vejam se vocês marcaram correto. A 123. A relação semântica indicada pelo termo em destaque no trecho. A gravidade dos danos físicos e psicológicos provocados pela imposição de um figurino descarnado a mulheres tão jovens, no entanto, recomenda que se supere esse ritmo oscilante de atenção de condição, explicação, oposição, adição ou conclusão,
Nesse caso aí, será, né, quando a gente fala no entanto, mas, é uma oposição. Entre as iniciativas citadas para conter o problema abordado no texto está A, B, C, D ou E, letra B, não é? A carta do empresário Paulo Borges. Assinale a alternativa em que as ideias ultrapassam as apresentadas no texto. No caso aí, será a letra C. Nas principais semanas de moda, não existe preocupação com a magreza das manequins. Prosseguindo. Construa uma nova versão do texto a seguir, utilizando os mecanismos de coesão que julgar adequados para evitar repetição de palavras mulheres. Então, o texto diz assim: o ideal de corpo perfeito preconizado pela nossa sociedade e veiculada pela mídia leva as mulheres a uma satisfação crônica. As mulheres, sobretudo, né, as mulheres adolescentes, odeiam-se quando estão pesando alguns quilos a mais. Quando isso acontece, as mulheres adotam dietas altamente restritivas e as mulheres fazem exercícios físicos extenuantes como forma de compensar as calorias ingeridas a mais. O que as mulheres querem é tentar corresponder ao modelo cultural vigente. E nesse quadro aparecem os transtornos alimentares que estão tomando dimensões epidêmicas nas sociedades industrializadas e desenvolvidas. Então aí nós vamos reescrever, né, e tirar tanto aí palavras mulheres. Aí vai ficar assim, presta atenção. O ideal de corpo perfeito preconizado pela nossa sociedade e veiculado pela mídia leva as mulheres a uma insatisfação crônica. Sobretudo as adolescentes que se odeiam quando estão pesando alguns quilos a mais. Quando isso acontece, elas adotam dietas altamente restritivas e fazem exercícios físicos extenuamente como forma de compensar as calorias ingeridas a mais. O que elas querem é tentar corresponder aos modelos culturais vigentes. E nesse quadro aparecem os transtornos alimentares que estão tomando dimensões epidêmicas nas sociedades industrializadas e desenvolvidas. Então, copia aí, né? Quem não fez corretamente, copia aí. A seguinte temos: construa uma nova versão do texto a seguir, utilizando o mecanismo de coesão que julgar adequado. Então, eu já vou logo aqui, né? Falando correto como é que vocês vão fazer. E se fizeram assim. Helena estava a concluir os estudos. Semanas depois, determinou à família que ela viesse para casa. Dona Úrsula recusou a princípio ir buscá-la. Convenceu-a, disse o sobrinho, e a boa senhora aceitou a incumbência depois de alguma hesitação. Em casa, foram-lhe preparados os aposentos e marcou-se uma tarde de segunda-feira para ser a moça transladada a Andaraí. Aí nós temos na questão aí, 128, vocês vão sublinhar os termos que se referem a Helena. São eles: daquela meia-irmã, uma irmã, essa criatura intermediária e habitante nova. Veja se vocês grifaram correto. Aí temos questões de concurso. A 129 ficou com a letra C. 130, estamos a letra A. 131, letra B. 132, letra D. Vou corrigindo. 133, letra E. Isso. Aí nós vimos aí, não é? Aí tem os comentários. Passamos para 134, letra B. 135, letra E. 136, nós temos aí, para transformar, né, ver a forma correta: amicíssimos, com C. Mal, com L. Exceções, EXCE. C cedilha OS, não é exceções com CC que está errado. 137, A. 138, D.
139, A, B e F, 140, B, 141, D, 142, C. Continuando. 143, D, 144, D, 145, E, 146, E, 147, A, 148, C, 149, E, 150, A, 151, B, 152, B e 153, A. Então, essa aí foi a nossa correção da atividade que eu não tinha feito com vocês, tá? E vocês vão estudar, como eu disse, vão revisar e vão estudar novamente capítulo 1 e 2. Então, fala sobre as variedades linguísticas, né? Os tipos de variedade, os tipos de língua. Quais são as línguas? Língua formal, aquela que nós usamos na escola em produções de texto, aquelas que aprendemos na escola. A linguagem informal, aquela do cotidiano, aquela que você trata, conversa com seu amigo, com seu parente, né, com um amigo seu. Essa linguagem pode ser chamada informal ou do cotidiano. Ainda também existem aquelas linguagens verbais, não verbais e a linguagem mista. Essa linguagem mista encontramos muito nas histórias em quadrinhos, né? Aquelas histórias em quadrinhos onde há aquela linguagem verbal, certo? E a linguagem não verbal é aquela através de imagens e a escrita. Alguns cartoons, algumas charges também podem ter uma linguagem mista. Existem também as variedades regionais, social, variedade geográfica, né? Aquelas que permanecem, que existem em mapas, né? Os mapas geográficos. Então, tudo isso, né, que nós vimos agora nessa terceira unidade, do capítulo 1 e capítulo 2, vocês vão estudar para que nós possamos fazer a nossa avaliação a próxima semana, tá? Um beijo a todos e fiquem com Deus.